estamos aqui para poder ler a palavra e poder entender a respeito de alguns assuntos que nós vemos hoje no mundo, nós vemos hoje em muitos lugares, muitas pessoas elas debatem. Adoração ao Mashiach, adoração ao Hashem, adoração ao Eterno, adoração ao Jesus que nós temos hoje, que muitas pessoas conhecem que falam que é o Messias, e essa é um equívoco, porque erroneamente eles dizem que é o Messias e não é. O Mashiach judeu que viveu naquela época, muitas pessoas sabem disso, que é Yeshua HaMashiach, e que o nome Yeshua, para se traduzir para Jesus ou transliterar, seja lá o que for, está muito longe de Jesus se assimilar a Yeshua, numa questão de tradução, numa questão etimológica de transliteração do nome em si. Mas esse não é o assunto principal deste vídeo, esse não é o tema que nós estaremos falando hoje. Nós estaremos falando hoje a respeito do simbolismo do Mashiach, do que representa realmente o Mashiach. Qual foi a criação e qual foi a inspiração do Hashem, do Eterno, para criar o Mashiach? Vamos entender uma coisa. Antes de entrar em qualquer coisa, nós devemos entender o quê? Dentro do Credo de Nicéia, se nós formos estudar esse documento que é histórico e que está aí desde os primórdios da igreja, e que muitas pessoas não têm o conhecimento do que seria o Credo de Nicéia, nós entendemos que a partir daquele momento o Mashiach passa a ter o quê? A receber uma visão, a ser concebido divino. Mas o judeu hoje, e até há muito tempo atrás, não compreende o Mashiach como um ser divino. Por quê? Vamos entender isso. Primeiramente, quando nós falamos em trindade, é impossível conceber um Deus trino. É impossível nós pegarmos o Hashem, nós pegarmos o Eterno e subdividi-lo em três pessoas distintas ou em três formas. Isso, segundo é o que a teologia nos passa. É impossível nós pegarmos o Eterno e subdividi-lo ele em três. Vamos entender um pouquinho o que seria o Espírito Santo, que ao judaísmo é o Ruach HaKodesh, não é? Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Ruach, que é o Espírito, o Kodesh, Santo, ele é o quê? Ele é a emanação do Eterno. Então, se ele é a emanação do Eterno, ele não é um ser distinto, mas ele é algo que está substanciado no Eterno, que deriva do Eterno. É a emanação do Eterno. É aquilo que o Eterno, de uma certa forma, transmite à criatura. Este é o Ruach HaKodesh. Esse é o Espírito Santo. Não é uma pessoa distinta. Então, se nós não temos o Ruach HaKodesh como alguém distinto, nós temos o Eterno e o Filho, então nós passamos então a crer num dualismo? Também não. Por quê? Vamos entender. Se nós colocarmos o Mashiach juntamente com o Hashem numa mesma posição, o Eterno e o Mashiach, nós teremos de uma certa maneira igualando o Hashem, igualando o Eterno. E não há possibilidade alguma de igualar a divindade do Hashem, do Eterno, com aquilo que presupostamente colocaram como a divindade do Mashiach. Existe uma diferença muito grande nisso. É inconcebível. Por quê? Porque o Hashem, ele é único, ele é exclusivo, ele é um só. Quando nós então olhamos para a pessoa do Mashiach, o que seria uma forma representativa de descrever o Mashiach? Se nós voltarmos ao tempos atrás, se nós voltarmos a nossa Bíblia ali para o livro de Levítico, se nós entendemos um pouco do tabernáculo, o que nós vamos entender? O tabernáculo está aqui. Se nós voltarmos para Êxodo, lá para o capítulo 25, se nós voltarmos ali e entender um pouquinho a respeito, nós vamos ver um item muito especial dentro do tabernáculo. Este item se chama menorá. O que é menorá? A menorá era um recipiente ali que era utilizado para iluminar entre a passagem do santo ao santíssimo lugar.
Ela continha 7 hastes, aonde ali era depositado o óleo, aonde ali permanecia acesa para iluminar, para que o sumo sacerdote pudesse entrar ao Santíssimo Lugar. Hoje, trazendo essa alusão, fazendo uma analogia da menorá, o Machia, ele é o que? A forma representativa do menorá. Hoje ele é aquele profeta, ser que foi enviado para iluminar e nos levar até o Santíssimo, e nos levar até a presença do Hashem. Poderemos definir então que o Machia, ele é um copo de água do oceano do Hashem. É impossível nós pegarmos o Eterno e colocar o Machia próximo e dizer que é o mesmo no patamar de elevação divina. Não existe, é inconcebível. Por quê? Porque o próprio Filho, porque o próprio Machia é criatura, foi criado pelo Hashem, foi criado pelo Eterno. E se nós formos entender isso, a gente entende que o Machia, ele foi realmente um profeta enviado, que cumpre-se a palavra o quê? Do primogênito, ele é o primeiro de muitos, daquilo que o Hashem tem em mente, da intenção de fazer seres diferentes, de fazer seres evoluídos, de fazer seres incorruptíveis. O Machia, ele é o primeiro de muitos. As promessas que nos são dadas de receber um corpo incorruptível, de receber um corpo onde não terá mais o pecado envolto, mas será um corpo restituído, o Machia, ele foi a primeira obra a ser criada assim. Mas, em hipótese alguma, podemos colocar ele na dimensão do Hashem. Por quê? Porque o Hashem foi quem criou, então ele é o Criador, está acima. O próprio Machia não pediu para que houvesse essa elevação. Por quê? Porque na sua mente já não concebia essa elevação. Ele sabia que ele era inferior ao Hashem. Vamos ver um versículo que está lá no livro de Marcos, no capítulo 12, do versículo 29. Diz assim, ó: respondeu Yeshua, respondeu melhor, Yahushua, e disse: o mais importante é este. Vamos ver o que é importante. Ó, ouve Israel, o Hashem, o nosso Deus, ele é um único, ele é um. Aí ele continua dizendo no número 30. Ame o Hashem de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Aí ele continua, o segundo é este: ame ao teu próximo contra ti, como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Você não vê em hipótese alguma, na conjectura dessa frase, ele colocar assim, ó, o Hashem, né, o Eterno, ele e eu somos únicos. Não, em momento algum. Por quê? Porque o Machia já se dimensionava naquilo que ele era. Um profeta que foi levantado sendo o primeiro de muitos, porque ele é o primogênito. Não estou em hipótese alguma dizendo que ele não é importante, ou que não existe uma importância contida nele. De hipótese alguma. O Machia, ele é especial, e se tornou especial por quê? Porque ele foi criado já evoluído. Ele foi criado já com um corpo incorruptível. Quando ele passa tendo um físico, ele teve um avanço rápido. Porque ele passou pelo físico, passou pela tribulação, passou pelas mazelas. Depois ele herdou já o supremo corpo. Aquilo que aqueles remanescentes que serão salvos receberá futuramente. Mas nós colocamos então em entender o quê? Que o Hashem, que o Machia, em hipótese alguma, ele se coloca acima do Hashem. Em hipótese alguma. Jamais, em momento algum, você vai ver numa citação bíblica que o Messias, que o Machia, se coloca numa posição no mesmo patamar que o Eterno. Em hipótese alguma. E se nós não temos isso, biblicamente falando, como é que nós poderíamos alegar que o Machia era um ser divino? Ele não era um ser divino, amado. Ele era um profeta que veio trazer a mensagem e recebeu o corpo incorruptível. Ele foi criado pelo Eterno. Mas então, se ele é criatura, ele não é elevado ao mesmo patamar que o Hashem.
Temos que entender isso. A adoração deve ser exclusiva ao Hashem. Hoje, por intermédio do Mashiach, eu chego ao Hashem. Numa visão antiga, através da menorá, eu chego no Santíssimo. Mas em momento algum eu devo cultuar a menorá. Por quê? Porque se houver o Hashem e a menorá, o culto deve ser totalmente focado e dirigido ao Hashem. Se houver o Hashem e o Mashiach, se houver o Eterno e o Messias, a adoração tem que ser totalmente voltada ao Eterno, ao Hashem. Em momento algum ele disse, olha, você tem que me adorar. Não. Tem um momento muito interessante que ele diz assim, ó. Se guardares os meus mandamentos, o Pai está em vós. E eu lhe digo, se guardares os mandamentos, o Pai vos amará. E se então o Pai vos amará, aí eu vos amarei. Existe uma condição muito interessante se nós vamos entender essa colocação de hierarquia. Ele diz assim, ó, para mim amar você existe uma condição que é o quê? O Hashem te amar. Por quê? Porque se ele não te amar, eu não posso te amar. Por quê? Porque ele é a supremacia. Porque ele é o alto escalão, ele é a hierarquia maior. Então, se ele não te amar, eu, hipótese alguma, vou te amar. Porque eu não tenho essa autoridade. Aí, então, se ele te amar, eu, então, posso te amar e vou amar. O que muitas das vezes não entra na nossa mente, nós não entendemos é o quê? Que depois de 300 anos depois da morte do Mashiach, é que foram elevada a divindade dele. Mas em momento algum ele foi um ser divino. E em momento algum ele se manifesta nas suas atitudes ou nas suas ações, alegando ser um ser divino. Em momento algum. Pelo contrário, ele se coloca sempre abaixo do Hashem. Dizendo o quê? Dizendo aquilo que o judeu sempre diz. Que ele diz o quê? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Yahá, Baruch Shem Kevod, Moruto Lelevai. Que é o quê? Ouça Israel. É aquilo que diz no versículo. O Altíssimo, o Eterno, ele é o nosso Ohim, o nosso Pai, o nosso Deus. O Altíssimo é um só. Não há subdivisão dentro do Eterno. Não há base para a Trindade dentro do Hashem. Não há elevação, pegar o Filho e colocar na mesma elevação do que o Hashem. Porque o próprio Filho se colocou numa condição subalterna. Ele colocou numa condição inferior quando se dirige a Filho e ao Hashem. Agora, abaixo do Mashiach estamos nós. O interessante é que o Mashiach herdou o trono à destra do Hashem. Mas o trono que está centralizado, o trono que está mais elevado é o do Hashem. E nós temos que entender isso, amado. Que a nossa adoração, que a nossa oração tem que ser voltada ao Hashem. Isso era a vontade do Mashiach, dentro da palavra. Era isso que ele queria transferir ao coração. Hoje fazem músicas. Hoje cantam e louvam ao Mashiach. Em momento algum ele pediu para fazer isso. E que se eu te falar a verdade, hoje o que adoram e o que louvam é um Deus que não é o Mashiach. Não é aquele que morreu por mim e por você. Hoje é um Deus híbrido, é um Deus mitra, é um Deus pagão. Por quê? Se você for olhar as características e se você for analisar a cada adjetivo que está envolvendo essa divindade híbrida, que é Jesus Cristo, você vai entender isso. Não houve Jesus Cristo em hipótese alguma naquela região semítica. Não houve. Quem houve foi Yeshua HaMashiach. Mas isso é um assunto que eu não quero que você entenda agora. O que eu quero que você entenda é que nós temos uma necessidade extrema e importante de adorar ao Hashem, de adorar ao Eterno, de levar toda a nossa adoração ao Eterno intermédio do Mashiach. O Mashiach está intermediando essa adoração. Vamos ler outro versículo que está lá em Yohanan, que é João, no capítulo 17, do versículo 3. Diz assim, ó: E a vida eterna é esta, que te conheçam,
O Mashiach está falando. A vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, Mashiach? Que te conheçam. Conheçam quem? O único Hashem, o único Orim, que é o único Deus verdadeiro. E a quem enviaste Yeshua, o Mashiach, e ao Rushua, o Mashiach. Olha que interessante isso, amado. Vou ler para você frisar. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que te conheçam, tá? Conheçam quem? O único Hashem verdadeiro. Existe apenas um. E a quem enviaste, este que é o verdadeiro, envia da parte dele a criação. O que? E a Rushua, o Mashiach. O Mashiach, amado, ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Ele é a primeira criatura a ser formada, o quê? De uma posição, de uma substância incorruptível. É ele, o Mashiach. É aquilo que herdaremos se permanecer até o fim. Se permanecermos até o fim, herdaremos aquilo que o Mashiach já herdou. E agora, o que o Mashiach herda por ser o primeiro? Ele herda o trono que está à destra do Pai. O Mashiach é super importante, como a Menorá era importante. Ela iluminava, o Mashiach hoje está iluminando o mundo, está levando o povo ao quê? A ter um contato direto com o Hashem, mas em hipótese alguma ele está se colocando na posição de Hashem, em hipótese alguma. A pior falha do ser humano é elevar toda a adoração ao Mashiach. Esta é a pior forma que o ser humano tem de adoração. Por quê? Porque quando se trata, vou dizer de novo, entre estar o Hashem e o Mashiach, o maior é o Hashem. Por isso que quando nós adoramos e quando nós oramos, devemos elevar os nossos pensamentos ao Hashem. Entender que o Mashiach é o canal que nos leva até o Hashem. Entender que o Mashiach é apenas um copo d'água do oceano. Já pensou? O Hashem é o oceano. O Mashiach é apenas um copo d'água do oceano. Eu quero dizer para você, amado, que o Hashem, em hipótese alguma, ele quer viver na Terra. Sabe por que ele não quer viver na Terra? Porque a Terra não é capaz de comportar a essência dele, a manifestação dele. O Mashiach, ele não é capaz de comportar a total manifestação do Hashem. Nós não somos capazes de comportar a total manifestação do Hashem. Por isso, o que ele quer? Ele quer preencher os vácuos de trevas que existe na terra, que existe no homem. É isto que ele quer. Ele quer preencher, por isso que nós pegamos Apocalipse que diz que não haverá mais sol, mas ali a glória do Hashem iluminará. É isto que ele quer. Ele quer iluminar, ele quer manifestar a sua emanação, que é o Ruach HaKodesh, que é aquilo que as pessoas acham ser um ser distinto dele. Não, é próprio ele, é a emanação dele. Quando nós colocamos, e o Mashiach então é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, amado, não existe uma trindade, existe um único, Hashem, que o Espírito é, o Ruach HaKodesh é a emanação dele, e o Filho é a criação dele. Quando eu tenho um filho, se eu tiver um filho, quando eu tiver um filho, ele é o meu filho, eu o criei. Ele não nasce se eu não criá-lo. Se eu não tiver um contato com minha esposa, eu não tiver uma fecundação ali, ele não nasce. E se ele nascer, ele pode ser o que for, mas eu vou ser o pai dele. Existe uma hierarquia dentro disso, e que nós devemos compreender. O Mashiach, ele é o Filho, que nos leva numa simbologia da Menorá ao Santíssimo, que é o Hashem. Hoje nós devemos entender isso, amado.
eu tenho acompanhado no Facebook, eu tenho visto hoje no mundo aí fora, as pessoas têm feito tantas coisas, elas fazem folhetos, elas elevam, dançam, elas põem o nome de Jesus, a crucificação de Jesus, não sei o que de Jesus, não sei o que de Jesus. E o Pai, e o Hashem, onde fica? E o Criador? E aquele que está centralizado no mais alto, mais elevado trono e assento, onde fica? Quantas coisas hoje nós cultuamos e que não está envolvido com o Hashem? Se nós formos estudar a palavra, se nós formos pegar todos os atributos que o Hashem diz que deveria estar envolvido em nós, nós não conseguiríamos achar hoje do que você chama hoje de igreja, do que você chama hoje de pregação, do que você chama hoje de religião. O Mashiach, em sua essência, numa classe subalterna do Hashem, ele, em hipótese alguma, estaria em uma religião dessa, eu te confirmo, biblicamente falando. Porque ele veio para iluminar, ele veio para ser uma menorá na sua vida, para te iluminar, não para ele, não para ser o astro, mas ele veio para iluminar o caminho para o Hashem. É para isso que ele veio. Iluminar o caminho para o Hashem. Você quer ver uma ilusão que veio na mente agora que eu quero te falar, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo? Quando você vê o Sol, lá longe, a bilhões de distância, um astro longe, você sente o calor. Você diz que o Sol está lá e o calor está aqui, são seres distintos? Ou você fala que o calor é porque vem dele, do Sol? Esse é o Ruach HaKodesh. Ele é essa emanação. Ele é isso que a gente sente que vem do Hashem. E que não é dois, é um, é a emanação. O Filho, ele é o que? A substanciação. Ele é o reflexo do Hashem. Ele é aquilo que o Hashem transmite e transmitiu de uma forma física e que hoje transmite de uma forma espiritual. O Filho é esta manifestação. Mas o importante, o primordial é o Eterno, é o Hashem, é o Yahu dos exércitos. Este é o importante. Hoje vivemos num engodo de engano. O seu líder talvez não vai te falar isso. Ele sabe da verdade, talvez não vai te falar. Mas ele não precisa te falar. O que você precisa é acordar, é crescer e ter uma maturidade espiritual de ler pelo menos a palavra que você diz crer e que você diz seguir. O que falham hoje as pessoas que se envolvem em uma religião é não conhecer o conteúdo que está imposto dentro dessa religião. Vocês ouvem e acatam, mas em hipótese alguma vão ler e perceber se existem erros ou não. E quando há erros, vocês têm vergonha de estar levando esse erro. Peraí, não é assim que funciona. Temos que entender de uma vez por todas que o Hashem, ele é único. Não existe trindade, não existe um ser que é o Filho Divino. Não existe. Isso é totalmente mitológico e totalmente pagão, amado. O próprio Mashiach, em hipótese alguma na palavra, ele vai se colocar como Deus, ou ele vai dizer que ele é Deus, em hipótese alguma. Roma colocou isso dentro do credo de Nicéia, colocou para dar base às suas entidades pagãs, colocou que ele era um ser eterno, que ser um ser divino, e não era um ser divino. Então, se nós voltarmos para o judaísmo, que não reconhecem o Mashiach, eu te falo, em partes, eles estão certos. Eles não reconhecem a divindade do Mashiach, mas eles não aceitam. Nós aceitamos o Mashiach e sabemos que veio o Mashiach. Mas, em momento algum, se nós colocarmos o Mashiach e o Hashem, ele está acima do Hashem ou ele é elevado? Não, ele está abaixo do Hashem. Eu tenho essa visão, biblicamente falando. Mas, quando não se trata do Hashem, abaixo do Hashem está o Mashiach. E ele tem uma importância significativa. Mas jamais
Ele é divino. Pense nisso, amado. Pesquise, busque, leia as escrituras que ela está aí na sua mão. Você pode ter um momento de leitura, um momento de contato com o Hashem. Mas eu peço, faça da sua adoração diferente. Não seja levado pelo que está acontecendo hoje no século XXI. Nesse mundo totalmente secularista, o que a gente vê hoje é o quê? É a igreja que diz ser a igreja do Eterno, e que eu tenho as minhas dúvidas, diz que se unem com aqueles que não estão nem aí, fazem laços, não é, de relacionamento para poder levar o quê? Status, para poder levar o quê? Ostentação, para poder levar o quê? Luxúria. Hoje nós vemos isso, uma luxúria. São dízimos absurdos, são ofertas absurdas, não é? São campanhas intermináveis. Eu quero que você desperte. E eu quero deixar um recado aqui para os líderes espirituais, vocês pastores missionários que estão me ouvindo. A remanescente, aqueles que professam Yahushua HaMashiach, aqueles que acreditam que o Hashem é Yahu dos exércitos, jamais odeia cristão, amado. Nós não odiamos cristão, pelo contrário, nós amamos o cristão. Simplesmente nós queremos que eles entendam e acordem para a verdade que está explícita. Se o seu líder diz que quem está fazendo isso é herege, isso não é novo, isso já vem desde antigamente. Todos que se levantam e criticam são hereges dentro de uma religião, mas não somos hereges. E conhecerão a verdade os libertarão. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Este versículo tem um enigma fantástico. Quando você desvenda este versículo, você entende o enigma que existe ali dentro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Desse sistema religioso que não recupera, pelo contrário, escraviza. Hoje vivemos, mundialmente falando, uma alienação. As pessoas estão alienadas. Elas fazem coisas não vivendo Romanos 12, que diz o quê? Faça do seu culto um culto racional. Use a mente, use a razão. As pessoas não usam a razão. Primeiro, impor que o Mashiach é elevado na mesma posição que o Hashem, não tem base bíblica. Colocar que existe uma trindade, que são seres distintos e que ao mesmo tempo é um e que é três, isso é uma enrolação para trabalhar na mente do ser humano. Para, essa confusão, eu não vou nem estudar isso, é uma confusão, vou deixar de lado, é isso que eles querem, que você deixe de lado, porque você não conhece a verdade. Mas a verdade é única. Existe o quê? A emanação do Hashem, que é o Ruach HaKodesh, e existe o quê? O profeta, a criação, o filho primogênito de uma raça superior, daquilo que nós seremos quando nós herdarmos o corpo incorruptível. É isso que existe. Mas quando nós falamos em divindade, nós cremos apenas no unitarismo, em um, Hashem, o Pai, aquele que nós devemos ir. Vá para o Pai, vá para o Hashem, vai para Ele. Nessa noite Ele te chama, vai para Ele. Direciona a sua adoração ao Hashem. Shalom, amado, fique na paz e espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Assista, comente, poste seus comentários para que nós possamos estar fazendo mais vídeo. Eu acredito que o Eterno vai nos abençoar ainda muito mais para poder levar essa mensagem. Eu quero agradecer aos irmãos que têm levado essa mensagem de verdade. Que Hashem abençoe vocês, que Hashem dê capacidade para que vocês possam ir longe. Amados remanescentes, amo a vida de vocês, porque vocês têm lutado pela verdade. Amado cristão, amo a vida de vocês e quero que vocês encontrem a verdade. Shalom.